Atos capítulo 1. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o reino de Deus que é apresentado em Atos. A gente vai pegar só aí do versículo 1 até o versículo 9. Mas antes da gente entrar no texto, é sempre importante a gente ter em mente algumas informações do contexto da época, do que estava acontecendo, o porquê do livro de Atos. E a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: Atos é um livro diferente de todos os outros livros da Bíblia, de todos os outros livros do Novo Testamento. Como assim? Bom, no Novo Testamento a gente tem os evangelhos, tem as cartas e tem o livro apocalíptico. Atos é diferente porque ele não é um evangelho, Atos não é uma carta e Atos também não é um livro apocalíptico. Então ele tem uma natureza diferente. O que acontece é algo assim, muitas vezes surpresa para alguns, como foi para mim quando eu estava estudando o livro de Atos, é que Atos ele nada mais é do que o segundo volume de um dos evangelhos da Bíblia. Como assim? Ele é a continuação do evangelho de Lucas. O autor de Atos foi Lucas, e a gente viu inclusive isso lá na missão, que o livro de Atos ele é uma continuação do livro de Lucas. Vamos ler os dois primeiros versículos? Eu vou ler. Atos 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Atos ele começa o seu livro falando com um tal de Teófilo. E se você for lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que o início de Lucas também começa falando para esse Teófilo. E Atos, então, ele é uma continuação desse Evangelho. Atos aqui, a gente vai ler hoje, e ele está começando justamente onde Lucas termina. Então, é algo importante para a gente entender que Atos, ele é essa continuação, e porém, ele tem um propósito diferente. Não é à toa que ele é um segundo volume. Bom, então o autor de Atos é o Lucas. Atos foi escrito mais ou menos por volta do ano 80 depois de Cristo. Então, ele foi destinado aos cristãos, aos primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século. E mais importante de saber isso é saber o contexto que foi escrito, porque a partir desse contexto a gente consegue entender o propósito do livro de Atos. Bom, Atos foi escrito para os cristãos do primeiro século, os quais viviam na época do Império Romano. Como assim? Jerusalém e toda aquela região estavam sob o comando do Império Romano. E o Império Romano ele tinha uma característica de governo bem interessante. Como assim? Era um império imenso, todos sabem da história, foi um dos maiores, se não o maior império que já teve aqui na história. E era basicamente uma forma de governo seguinte: era um imperador e várias províncias. Cada província tinha o seu próprio governador. E eles arrecadavam muitos e muitos tributos dos seus súditos. Então, Jerusalém pagava muitos tributos ao Império Romano. E eles exploravam mesmo os pobres. A política de Roma fazia com que acontecesse uma desigualdade social muito grande. Os pobres iam cada vez... Não tinha tanta perspectiva de mobilização social. Era difícil um pobre naquela época se tornar rico. Algo um pouco parecido com alguns países que a gente vê hoje, principalmente países como o nosso, que ainda não chegou ao desenvolvimento. E ali formava uma espécie de aglomerados em volta das cidades, porque o Império Romano tinha um objetivo de trazer a cidade, trazer o desenvolvimento para todo o seu império. Então, não é à toa que Roma foi um dos que mais investiu em infraestrutura. Roma tinha um projeto de estradas muito eficaz. Tá, mas o que isso tem a ver? Roma não proibia nenhum dos seus súditos de manifestarem as suas crenças religiosas. Roma não tinha objetivo nenhum
de impedir que os judeus exercessem sua fé, impedir que os cristãos exercessem sua fé. Entretanto, apesar de não impedir, ficava sempre de olho para que não houvesse nenhum tipo de tumulto. Por quê? Se houvesse um tumulto em Jerusalém, o governador responsável por aquela província, ele era responsabilizado por aquele tumulto. Ou seja, se nós estamos aqui reunidos e por algum motivo isso chega aos ouvidos do governo e ele achasse, olha, os cristãos estão ali naquele recinto e está havendo ali algo diferente, nós estamos achando que aquilo é um tumulto. Então o Império Romano vinha e perseguia esses cristãos e, enfim, qualquer um que exercesse essa crença. Então pense comigo, o contexto que os cristãos estavam vivendo naquela época. Jesus Cristo tinha acabado de ascender, Jesus Cristo já não estava mais entre eles. Jesus Cristo entregou ali o bastão para os discípulos para continuarem ali o seu ministério, e os cristãos estavam indo para uma terra de víboras mesmo, onde o Império Romano ia perseguir eles o tempo inteiro, e é isso que a gente vê na história, o Império Romano perseguindo ferozmente os cristãos. Vão também estar contrários muitas vezes aos judeus, porque os judeus, pelo menos em grande maioria, não iriam aceitar o Evangelho, não vão muitas vezes receber os cristãos de uma maneira bem vista. Então é como se Jesus Cristo desse uma missão e falasse: vai para essa terra, vocês vão ser perseguidos, vai acontecer muita coisa difícil, vocês vão ser sacrificados e vocês têm uma missão a cumprir. E a gente vai ver qual é essa missão. Então, o propósito do Evangelho de Atos é orientar esses cristãos do primeiro século. E lógico que vendo essas orientações a gente pode adequá-las para o nosso contexto de hoje. Então, orientar os cristãos do primeiro século como eles devem se portar, tendo em vista a missão que eles têm, muito importante, e tendo em vista também esse contexto histórico que eles estão vivendo. Tentem imaginar aí na mente de vocês os 12 apóstolos, ou melhor, os 11, sendo que Judas já não estava ali mais entre os 12, reunidos 40 dias com Jesus já ressurreto. Tenta imaginar isso. Jesus comia com eles, e é o que fala aqui nos primeiros versículos, que são as evidências de que Jesus, ele de fato ressuscitou. Aqui o texto fala que ele apareceu a muitos, comeu com eles, então não era uma figura espiritual de Jesus Cristo, não, era Jesus reencarnado, em carne e osso, estando ali com os discípulos, falando no versículo 3, olha o finalzinho, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Bom, 40 dias falando do reino de Deus, o próprio Jesus Cristo falando do reino de Deus, deve ter sido muitas e muitas lições a respeito do reino de Deus. Você ali com o mestre, 11 discípulos, 11 apóstolos, escutando do reino de Deus. Entretanto, se a gente continua o texto, a gente percebe que os apóstolos talvez em algumas questões, eles não receberam de fato, não conseguiram entender a mensagem que Jesus Cristo havia passado. Porque depois de 40 dias, viram os apóstolos para Jesus e diz: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E numa mesma pergunta, os apóstolos erram 2 vezes, perguntando para Jesus a respeito do reino. Depois de 40 dias, está ali com eles, escutando a respeito do reino. E Jesus Cristo logo corrige eles, dizendo o seguinte: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então aqui está a primeira característica do reino de Atos 1. A primeira não nos compete saber o tempo em que ele chegará na plenitude. Mas essa correção de Cristo para os apóstolos, ela não é só algo assim, poxa vida, não te interessa saber o tempo do reino. Isso era preocupante
não por curiosidade, poxa, o que tem os apóstolos estarem curiosos, né? Quando que chegará o reino? É porque os apóstolos não estavam entendendo que o reino, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscita, ele já está valendo. O reino de Deus, e a gente tem falado muito isso lá na Missão 316, a gente tem muita a mania de achar que entender o reino como algo mais espacial do que temporal. Como assim? Espacial ou temporal? O que a maioria das pessoas, o senso comum, pensa a respeito do reino de Deus? Se você fechar os olhos, muito provavelmente a gente vai pensar o seguinte: é um local bonito, cheio de anjos, limpinho, cheiroso e cheio de gente boa. É isso que a gente pensa muitas vezes do reino, é isso que o senso comum pensa. Só que se você estiver atento, a Bíblia ela sempre trabalha, sempre transmite as mensagens do reino, colocando ele com de uma conotação mais temporal do que espacial. A gente está aqui hoje, nós crentes, nós cristãos, esperando o dia do Senhor. Qual que é o problema da gente entender o reino como algo meramente espacial, um lugar onde Deus reservou para nós, a terra prometida? O problema é que a gente vai ficar a vida inteira nessa terra pensando em algum dia chegar no lugar. Se a gente está no lugar errado, do que adianta estar aqui? Não passa isso na sua cabeça? Poxa, se o reino de Deus é um lugar diferente, um lugar especial, distinto, então para que serve eu estar aqui hoje? Essa vida aqui é em vão, ela não presta, porque o que vale mesmo é quando eu chegar lá na frente. E não é essa ideia que Jesus Cristo passa, não é essa ideia que Atos passa para a gente. A ideia que Jesus Cristo passa é o seguinte: pessoal, não preocupem com o tempo do reino, porque o reino já começou. A gente já está nos últimos dias. A partir do momento que Jesus Cristo ressurge e sobe aos céus, a gente já está no período dos últimos dias. É lógico e evidente que, chegado o dia final, onde Jesus Cristo voltará e levará a sua igreja, aí sim a gente vai conseguir viver a plenitude do reino de Deus. Esse reino antigo, esse reino em que estamos hoje, esse mundo aqui, ele já não vai estar mais valendo. A sua igreja, a igreja de Deus, vai ressurgir com Jesus Cristo. Acontece que o reino ele já começou agora. Apesar da gente estar aqui ainda, o reino de Deus ele já está valendo, ele começa agora. E é isso que os apóstolos não estavam entendendo. Porque se você olhar em diante, nos versículos em diante, você vai observar Jesus Cristo ascendendo e os discípulos olhando Jesus Cristo subindo aos céus, bem tristes, melancólicos, até que Jesus Cristo manda 2 anjos e fala: pessoal, o que vocês estão fazendo aqui parados olhando para Jesus Cristo? Vai para Jerusalém testemunhar o Evangelho. Então, pessoal, a gente entra no reino sabendo que a partir do reino de Deus, a partir do momento que a gente entra nesse reino de Deus, que está valendo já agora, que a gente tem que pensar nesse reino agora, vem a segunda correção de Jesus Cristo, que é a seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Primeiro os apóstolos perguntam para Jesus: Jesus, quando é que vai ser o seu reino a Jerusalém? E Jesus Cristo fala: não, vocês entenderam errado, o meu reino não é a Jerusalém, o meu reino é em toda Samaria e até os confins da terra, o meu reino está aberto. Então Jesus Cristo corrige os apóstolos nesses 2 quesitos fundamentais que eles não estavam entendendo. O primeiro, os apóstolos não estavam entendendo que o reino começa agora, que a partir de Jesus Cristo eles possuem uma dupla cidadania, que eles estão aqui nesse mundo, porém já são cidadãos do reino de Deus e vivem nesse mundo aqui de acordo com a vontade, de acordo com os preceitos que o próprio Deus ensinou para eles. Agora, já não tendo mais o Cristo fisicamente, no Cristo já não é mais palpável, mas eles não ficaram abandonados, nós não estamos abandonados por Jesus Cristo, porque a promessa aqui na sua palavra final é de que nós receberemos poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se antes os apóstolos
estavam ali aprendendo com o exemplo físico de Jesus Cristo, agora o Espírito Santo os capacita, faz milagres, derrama dons sobre esses apóstolos e os tornam capazes de praticar essa missão que eles têm. E qual é essa missão? Jesus Cristo fala: sereis minhas testemunhas. Jesus Cristo, ao subir aos céus, as suas últimas orientações são: sejam minhas testemunhas, vão para Jerusalém e a partir de lá para todos os cantos do mundo, sendo minhas testemunhas. Testemunhas de quê ou de quem? Testemunhas do próprio Cristo. E uma vez sendo testemunha de Jesus Cristo, eles vão estar testemunhando também desse reino que Jesus Cristo ficou falando 40 dias para os apóstolos. Poxa, mas que reino é esse? Eu tenho uma definição de reino aqui bem interessante. Eu acho que um resumo bem interessante do que é o reino, do que a Bíblia nos trata como reino. Reino, ele é a consumação física, mas também espiritual da vontade de Deus para a criação. Reino é a consumação física, mas também espiritual para a vontade de Deus sobre a criação. Ou seja, o reino não é só a consumação espiritual da vontade de Deus, ela é física também. Se a consumação física da vontade de Deus não fosse importante, por que Jesus Cristo teria ressurgido em carne? Era muito mais fácil. Jesus Cristo morreu, ele aparece para os apóstolos ali e sobe como espírito, não precisava de ressurgir em carne, mas não. Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus está nos mostrando o tempo inteiro que a gente não está aqui nessa terra à toa, que a gente não deve ficar pensando o reino como um lugar distante, uma utopia, um lugar onde um dia esse lugar vai aparecer para a gente. Não é isso que Jesus Cristo quer. Ele quer nos ensinar através do Espírito Santo, dando o exemplo aqui em Atos, que o reino dele já começou aqui para aqueles que o receberam. E um reino esse que, se a gente folhear nossa vida ali no Evangelho, é um reino muito estranho, que não tem absolutamente nada a ver com os reinos que a gente vive aqui na terra. Como assim? É um reino onde o pobre é o rico, é um reino onde é cheio de paradoxos, é um reino onde o humilhado é o que é exaltado, é um reino onde muitas vezes ele foi comparado a um grão de mostarda. É um reino diferente de tudo aquilo que o ser humano poderia criar ou perceber. Esse é o reino em que Jesus Cristo ensina para os apóstolos e quer que a gente testemunhe dele. Mas tudo bem, nossa missão então é ser testemunha do próprio Cristo e, consequentemente, sendo testemunha de Jesus Cristo, a gente vai estar testemunhando desse reino esquisito, desse reino estranho, um reino paradoxal. Mas vocês já pararam para pensar o que na verdade seria ser testemunha? Testemunha, gente, às vezes parece, lógico que eu sei o que é testemunha, mas muitas vezes eu vejo cristãos tendo a ideia errada de dar um testemunho. Primeira coisa, testemunha se refere a fatos, concordam? Uma testemunha, ela é testemunha de algo que ocorreu, de um fato. Você não pode ser testemunha de ideias, você não pode ser testemunha de cálculos. Como assim? Onde você quer chegar com isso? Vamos supor, tem uma ideia que ela é uma verdade absoluta para todo mundo. 2 mais 2 é igual a 4. Tem como eu ser testemunha? Não, eu estou testemunhando aqui hoje que 2 mais 2 é igual a 4. Não faz sentido você ser testemunha de uma ideia. Você só pode ser testemunha de um acontecimento, de um fato. A gente é chamado para testemunhar o Evangelho, não é isso que a gente é chamado? Jesus Cristo nos chama o tempo inteiro para testemunhar o Evangelho. Então, se a gente é chamado para testemunhar o Evangelho, logo o Evangelho ele só pode ser tratado como uma notícia, concorda? O Evangelho só pode ser tratado como uma notícia, porque ele
se a gente tem que testemunhar do Evangelho e não faz sentido testemunhar ideias, testemunha de fatos, de coisas que aconteceram, o Evangelho ele não é uma série de doutrinas, mas ele é uma série de eventos. E isso fica muito mais simples, porque o entendimento errado do Evangelho, eu percebo que tem trazido muita propaganda negativa para o meio cristão. Porque o entendimento que a gente tem muitas vezes é falar, vou testemunhar de Cristo hoje. E você chega no seu trabalho, no contexto em que você vive, chega para os seus amigos que não conhecem o Evangelho, e ao invés de encarar o Evangelho como uma notícia, a gente quer encarar ele como um padrão de conduta, como algo que ele não é. E aí, ao invés de a gente apresentar o Cristo reencarnado, apresentar esse reino que ele ficou falando para a gente durante toda a sua vida, a gente chega no nosso amigo que não é cristão, em alguém que precisa do Evangelho, e fica mostrando para ele uma série de comportamentos que se enquadram ao padrão de vida cristã, ao invés de chegar simplesmente e mostrar o Evangelho para aquela pessoa. Então, o entendimento do testemunho e do reino de Deus, ele é fundamental para que o testemunho ele seja de fato real, seja válido. E encarar o reino como uma série de doutrinas, uma série de pensamentos e tradições, é um erro que a gente comete muitas vezes. Pois bem, o recado foi dado, Jesus Cristo ensinou aos apóstolos, falou, olha, vocês estão entendendo o reino de maneira errada, vocês estão achando que o reino, ele não começou ainda, porque vocês estão me perguntando do tempo. Ora, por que vocês estão me perguntando do tempo, se ele já começou? E vocês também estão entendendo errado, achando que o reino é para Jerusalém. Não, o reino está aberto, o reino é para todo mundo que quiser chegar até ele. Então vai lá para Jerusalém e sejam minhas testemunhas, porque só assim, só dando a notícia que Jesus Cristo veio e nos salvou, é o que vai conseguir libertar e salvar essa humanidade. E ao decorrer do livro de Atos, eu encorajo aí os irmãos, quem tiver interesse, de dar uma lida no livro de Atos, que é um livro fantástico. Vocês vão perceber em todo momento o Espírito Santo de Deus intervindo nas atuações dos apóstolos, intervindo nos atos dos apóstolos, que a gente poderia até chamar o livro de Atos, ao invés de Atos dos Apóstolos, chamar ele de Atos do Espírito, porque é o Espírito Santo o tempo inteirinho no livro de Atos, direcionando os apóstolos, transformando os apóstolos, fazendo com que eles sejam capazes de contextualizar esse evangelho que Jesus Cristo apresentou para a gente, de contextualizar o reino de Deus na realidade que eles vivem. E esse é o nosso desafio hoje como cristãos, de por meio do Espírito Santo ter a capacidade de contextualizar esse evangelho, contextualizar esse reino, para que ele faça sentido. Jamais cair no erro que os apóstolos caíram, de enxergar o reino distante e achar que ele é um reino fechado, que ele está exclusivo para um grupo, exclusivo para um grupo social, para uma religião. Não, o reino está aberto. E o resultado disso, o resultado dessa entrega dos apóstolos de encarar o reino como ele realmente é, está em Atos 2. Vamos rapidinho para encerrar. Em Atos 2 tem o evento de Pentecostes é um evento bem conhecido, onde Deus ele faz um milagre naquele local, ele faz com que os cristãos daquela época falem em línguas completamente diferentes da sua língua original, e as pessoas que estão visitando a cidade de Jerusalém compreendem o que eles estão falando em sua própria língua. E nesse episódio os judeus daquela época, os judeus de Jerusalém, vendo aquela cena, um monte de apóstolos que falam em aramaico, falando língua como egípcia, línguas estranhas, vendo aquela cena confusa, eles falam, poxa, eles só podem estar embriagados. E Pedro levanta no meio daquela multidão e faz um discurso, no capítulo 2 de Atos. E nesse discurso ele apresenta exatamente aquilo que Jesus Cristo havia mandado lá atrás.
Pessoal, seja minha testemunha. Pedro foi lá, levantou no meio de todo mundo e foi testemunha de Jesus Cristo, contou a notícia. Pessoal, aquele Jesus Cristo que vocês mesmos, vocês judeus, colocaram naquela cruz, ele ressuscitou. Por meio dele é que Joel falava lá atrás de um Messias e começa a apresentar a lei antiga, a lei dos judeus, de maneira messiânica, mostrando: olha, aquilo que vocês têm aí nas suas casas, essa lei que vocês tanto valorizam, ela Jesus Cristo veio para cumprir essa lei e apresenta esse evangelho para eles de maneira clara. E o resultado disso está no versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração bem atrito, bem apertado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Perceba que aquela multidão que estava escutando Pedro já estão chamando os apóstolos de irmãos. E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Observe que Pedro entendeu a ideia de que o reino está aberto. Fala: para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras de seu testemunho, e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pedro deu simplesmente um testemunho. Ele simplesmente levantou no meio daquele povo, mostrou para eles que Jesus Cristo encarnado contou a boa nova, contou o evangelho para aquelas pessoas. E fazendo isso, elas ficaram atritas e converteu só 3.000 pessoas. É algo impressionante o que Jesus Cristo faz, o que o Espírito Santo faz por meio daquele que se dispõe a transmitir a simples mensagem de que Cristo veio, morreu, ressuscitou, e por meio dele a nossa conexão entre terra e céus ela se reestabelece. Pessoal, e o incentivo que fica essa noite, a lição que eu quero que a gente saia daqui pensando é: os recursos daquela época do Império Romano, do primeiro século, eram muito piores do que os que a gente tem hoje. Os cristãos daquela época, eles eram perseguidos de verdade, perseguidos com espada, com pedra, com fogo. Eram mortos por conta do Evangelho. Pedro não tinha uma Bíblia bonitinha, impressa, organizada em capítulos e versículos como a gente tem hoje. Pedro estava lá no meio da história, pregando esse Evangelho. O mesmo Espírito Santo que estava lá, falando através de Pedro, é esse Espírito Santo que atua na nossa vida hoje. Ele não mudou. O Espírito Santo daquela época, ele atua da mesma maneira. A palavra, ela é viva e eficaz da mesma maneira. O reino, ele continua desde aquela época até hoje, e até o dia em que Jesus Cristo voltar, essa nossa dupla cidadania, ela vai existir. E o entendimento de que o reino, ele é agora, ele também deve continuar. A questão é: será que nós hoje estamos tendo o mesmo empenho, a mesma abertura ao Espírito Santo, a ponto de permitir que Deus faça essa obra que Ele fez na vida dos apóstolos? Esse deve ser o nosso questionamento, porque Deus nos dá os recursos, Deus nos dá o Espírito, Deus nos dá tudo que a gente precisa para, em primeiro lugar, entrar nesse reino, para, em primeiro lugar, a gente ter essa dupla cidadania, estar nesse mundo, porém agora obedecendo a ordem de um Rei eterno, e nos dá também todos os recursos para cumprir essa missão que Ele nos deu, de testemunhar desse reino, de testemunhar desse Evangelho. Cabe a todos nós tomar essa lição e de fato encarar isso encarar o testemunho ao Evangelho, o testemunho do reino, o testemunho da pessoa de Cristo como uma missão de vida. É esse o convite que Jesus Cristo faz, esse é a ordem que Jesus Cristo tem, e a palavra que Pedro disse naquela noite, naquele dia de Pentecostes, de arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, ela também continua até hoje. Pessoal, essa é a mensagem
reflitam sobre isso, estejam atentos sobre as mudanças que o reino ele faz na nossa vida, como a gente deve se portar a partir desse reino. Que esse encorajamento que eu faço hoje de você viver essa dupla cidadania, isso transforma vidas. Isso faz com que a sua vida aqui ela tenha mais sentido, que você consiga enxergar sentido aqui nessa vida, porque encarar essa vida aqui como simplesmente a espera de algo que está lá distante, sinceramente não cola, não faz sentido. A gente está aqui num reino físico só por passagem e achando que no futuro do nada a gente vai surgir em outro lugar, que é o reino de Deus. Não é assim que as coisas funcionam. O reino de Deus ele começou agora e é nosso papel pregar dele, testemunhar dele. Vamos ter uma palavra de oração para encerrar? Tendo feito essa oração, a gente vai estar formalmente encerrado. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu reino, te agradecemos pela pessoa de Cristo, meu Pai, que sofreu, que se sacrificou, se entregou por pecadores como nós, meu Pai, derramando graça e misericórdia sobre nossas vidas. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre nós para que fôssemos capacitados, Deus, a cumprir a tua missão, a missão dada por ti de testemunhar do teu evangelho, de testemunhar o teu reino, Pai. Que o teu reino chegue até nós, meu Pai, essa noite, que a gente possa, dia após dia, encarar o teu reino como uma realidade e não como algo utópico, como algo distante. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui essa noite e que possamos chegar em nossos lares com pensamentos e coração entregue ao Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém.